O Senhor é bom e pela sua misericórdia nós fazemos a vontade dele, né? O pastor Nacélio me desafiou ontem à noite e aí eu me senti motivada a estar aqui trazendo a palavra de Deus nessa noite, né? E nesses dias que nós temos vivido depois dessa pandemia, né? Dessa abençoada pandemia, nós temos vivido dias bem desafiadores. Eu creio que depois de tudo isso que a gente passou, nunca mais nós vamos ser os mesmos. E nós nos tornamos mais fortes, mais robustos em meio a tempestades, em meio a provações. E por isso, eu trouxe aqui o tema de uma mensagem, transformado pela provação. Amém? E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, aqui no texto que o pastor Nacélio acabou de ler, no livro de 2 Coríntios 4, versículo de número 17. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. O texto nos diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Feche seus olhos, vamos fazer essa oração juntos? Deus, está aqui a tua palavra, Jesus. Senhor, o que tu falou no meu coração desde ontem pela manhã, Deus, que tem queimado, Jesus, durante esses 2 dias, Deus. Eu sei, Senhor, que o que o Senhor queria falar não era só para mim. Eu sei, Jesus, que o Senhor queria trazer essa palavra para os nossos corações, Deus. Então, Jesus, eu te apresento essa palavra, pelo poder que há no teu nome. Abre a nossa mente, abre o nosso intelecto. Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber de ti nessa noite, Jesus. Aquilo que tu tem de melhor do céu para as nossas vidas, Deus. Faz o sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E eu estava ali lendo, que nem o pastor Nacélio disse, eu fiquei tão empolgada com a mensagem que à noite eu fui ler para ele. E aí nós estávamos ali conversando sobre a palavra de Deus. Porque a gente conversa tanto, né, irmãos? Às vezes a gente conversa da vida dos irmãos. E eu digo, irmão, se cala. E aí a gente começou a falar da palavra de Deus. E nós começamos a nos envolver com a palavra. E surgiu essa palavra aqui dos céus para a nossa vida. Deus, Ele tem um propósito por trás de cada tribulação que nós passamos. Por trás de cada adversidade, Ele usa aquelas circunstâncias, muitas vezes, para desenvolver em nós o caráter dEle. Ele usa as circunstâncias da nossa vida, muitas vezes até mais do que a gente lendo a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente quer ser parecido com aquele texto. Quando a gente está na abundância, quando a gente está sem nenhuma tribulação, sem nenhuma preocupação, quando a gente está vivendo ali, aquele mar de rosas, nós temos dias assim, não temos? Amém? Nesses dias, nós não conseguimos extrair de Deus aquilo que nós conseguimos no dia da tribulação. Nos dias que nós estamos nos mares de rosas, nós não conseguimos perceber a profundidade de Deus, do agir dele na nossa vida, do que quando nós estamos nos sentindo totalmente dependentes dele. E aí Jesus nos alertou de que teríamos aflições. Mas ele falou para nós, tende bom ânimo, porque nenhum de nós ficamos imune aqui à dor. Nós temos o maior exemplo que foi Jesus, passou pela cruz para nos mostrar que nós somos capazes de sentir dor e nós somos capazes de ultrapassar essas dores. Deus, Ele utiliza os nossos problemas para se aproximar de nós. Muitas vezes,
Nós precisamos. A gente diz assim, o irmão não vai para a igreja pelo amor, mas vai pela dor. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer nos falar no amor. Quando está tudo bem, mas vem a dor, aí a gente entende bem direitinho. É verdade ou não é? Então, Deus utiliza os nossos problemas para que a gente venha perceber a grandeza dEle. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata os de espírito abatido. O Senhor só resgata os de espírito abatido. E quem é, irmãos, que está de espírito abatido? É quem está com saúde? É quem está com a saúde emocional muito bem, muito feliz, muito alegre? Não. O Senhor resgata os de espírito abatido, que são aqueles que estão necessitados e com o coração tão quebrantado, tão sensível, que até um passarinho que... Opa, Jesus quer falar através daquele passarinho. É Deus que está falando, Deus está me mostrando uma mensagem através daquele passarinho. Porque quando nós nos sentimos dependentes dEle, nós conseguimos sentir Ele mais próximo de nós. Às vezes, as circunstâncias estão tão favoráveis, está tudo tão bem, está tudo tão bom, que a gente se acha autossuficiente. E aí a gente acha que não precisa mais de Deus. E aí a gente acha que a gente consegue resolver todas as situações que chegam ao nosso alcance, porque a gente se acha inteligente. A gente estuda, né? A gente busca, a gente tem uns textozinhos bíblicos ali, de praxe, que a gente já sabe a hora que ele vai se encaixar legal naquela situação, mas a gente não vive o extraordinário quando a gente não vive nessa dependência de Deus. Não é verdade? Deus utiliza os nossos problemas, porém, nós precisamos viver uma oração sincera com Deus. É nos momentos de adversidade, onde nós não encontramos saída, que falta recursos internos e externos, que nós conseguimos fazer aquelas orações tão sinceras, tão autênticas, tão verdadeiras. Nós esquecemos até aquilo que muitas vezes a gente aprendeu lá fora, e às vezes a gente traz para a nossa vida cristã aquelas oraçõezinhas assim mecânicas, artificiais. Jesus, cuida da minha família. Às vezes a gente acostuma até os nossos filhos, né? Assim. Eu lembro que a gente faz algumas orações com os meninos, e o Davizinho era menor, e ele dizia assim: Deus, cuida da minha família, abençoa o pão de cada dia, a água de cada dia. Senhor, cuida da minha mãe, cuida do meu pai, cuida dos meus avós. Amém. O Davizinho, quando tinha 5 anos, ele fazia essa oração. E muitas vezes, nós estamos tão distante de Deus, que nós fazemos uma oração assim: Jesus, cuida, abençoa o meu dia, protege, mas nós não entregamos o nosso coração, o que está dentro de nós para Deus. Nós não falamos a nossa verdade, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está ferindo, que está magoando o nosso coração, nós não queremos entregar para Deus. E como Deus vai ser o centro da nossa vida se nós não entregarmos o nosso coração para Ele? Então, nos momentos difíceis, de dor, física e emocional, nós não temos nenhuma disposição para orações artificiais. Deus poderia ter livrado José da prisão. Deus poderia, sim, ter livrado Daniel da cova dos leões, né? Deus poderia ter impedido aqueles 3 naufrágios que Paulo foi ali naquelas viagens dolorosas que ele fez. Evitado aqueles 3 homens, que aqueles 3 homens fossem ali naquela fornalha ardente. Mas ele não fez isso.
Por que que ele não fez isso? Porque foi no momento de maior dor, de maior desespero, foi que eles tiveram mais intimidade com Deus. Foi que eles tiveram mais convicção do relacionamento deles com Deus. Foi no momento de maior dificuldade, foi que eles conseguiram perceber que Deus era o Deus da vida deles. Deus não poupou nem seu filho Jesus na cruz. Por que que você quer ser poupado? Por que que você quer que as suas orações, muitas vezes, você diz assim, porque eu, Jesus, eu não entendo tudo comigo, só eu. Por que que você não diz, Senhor, o que que eu aprendo com isso? O que que o Senhor quer me falar? Qual a mensagem que o Senhor quer passar para mim? Por que que nós queremos se fazer de coitadinho para Deus muitas vezes? Jesus, o Senhor revela cada coisa a nós. Os problemas nos obrigam a olhar para Deus e a depender dEle. Ao invés de confiar em nós mesmos, Paulo nos adverte. Lá em 2 Coríntios, Levi, capítulo 1, versículo 9, diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita até os mortos. Você crê que Deus ressuscita os mortos? Aleluia! Glória a Deus! Você nunca saberá que Deus é tudo para você, até que você... Perdão, essa frase é muito forte, eu notei aqui. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Quando você só tem a Deus, você entende que Ele é o seu tudo. Mas muitas vezes nós queremos o plano A, o plano B, o plano C, e Deus está lá no plano D. Por que que nós não colocamos Deus logo em primeiro lugar? Jesus, é contigo. Deus, olha, sem ti eu não vou conseguir, Senhor. Senhor, vou logo te falando. Eu não vou ter plano B, nem C, nem D. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Muitas vezes nós fazemos esse trocadilho com Deus nos nossos achismos, naquilo que a gente acha que sabe. Não, eu vou tentar dessa maneira, depois eu tento dessa. Se não der certo, eu tento dessa. Depois, quando eu me vejo sem saída, aí eu vou atrás de Jesus. Você nunca saberá que Ele é o seu tudo, até que você entenda que você só tem a Ele. Mesmo quando achamos que Deus não está no controle, independente da situação, nada ocorre na vida de seus filhos que não seja filtrado por Ele. Nós precisamos entender que Deus permite coisas acontecerem nas nossas vidas para que nós venhamos amadurecer na fé, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos deixar de ser meninos, para que nós venhamos deixar de ser adolescentes na fé e para que nós venhamos ser adultos. Para que a gente venha escutar, venha sentir cada circunstância que não está sendo legal, para que a gente venha perceber o mover de Deus na nossa vida através das circunstâncias. Mesmo quando nós achamos que Ele não está no controle, Ele continua no controle da nossa vida. Tudo que nos acontece, tudo, exatamente tudo, tem um significado espiritual. E Paulo nos explica isso lá na carta de Romanos 8, 28, que nós sabemos esse versículo assim de cor e salteado. Nós conhecemos, nós falamos e nós dizemos assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Irmão, e quando nós examinamos esse versículo, nós entendemos que muitas vezes nós confundimos esse versículo. Nós achamos assim que tudo que acontece foi porque Deus estava no controle e está tudo certo. Mas nós precisamos entender, quando nós dizemos que nós sabemos, a nossa esperança em tempos difíceis, ela não é uma esperança só positiva. A nossa esperança, ela não é só uma esperança motivacional. A nossa esperança, ela tem que ser eterna. A nossa esperança tem que estar no céu, porque nós sabemos e nós entendemos que quando nós dizemos assim, que Deus age, nós sabemos que Deus age. Existe um projetista por trás de tudo. Quando nós não vemos, esses dias nós estamos com um projeto novo de negócios e eu tive ali na empresa com um arquiteto. E aí ele me mostrou um desenho, eu falei para ele como eu queria o imóvel e ele me mostrou um desenho e eu disse, eu não estou entendendo nada. Ele disse assim, calma, que eu vou lhe mostrar uma imagem e você vai entender. E aí ele foi passando as imagens, ele colocou móvel, ele colocou instalação elétrica, ele foi colocando tudo naquela imagem e eu fui começando a entender aquele ambiente. E aí eu comecei a visualizar aquele ambiente. E eu comecei a entender, quando eu li esse texto, eu lembrei disso. E nós podemos entender também que quando nós mulheres vamos para a cozinha, quando nós vamos fazer um bolo, nós pegamos aqueles ingredientes. Eu sei fazer bolo, viu? Sei fazer bolo mole. Ele fica bem mole mesmo. E quando nós vamos fazer um bolo, se nós pegarmos aqueles ingredientes separadamente, o fermento, se nós pegarmos ali a farinha do trigo, e se nós provarmos um desses ingredientes sozinho, ele não tem sabor de bolo. Mas quando nós misturamos tudo, nós colocamos no liquidificador a manteiga, o ovo, o açúcar, eita que coisa boa, a farinha de trigo, o fermento, quando nós misturamos tudo, que nós colocamos no fogo, ele fica uma delícia. Nós precisamos entender que em todos os nossos projetos, que em todas as áreas da nossa vida, nós temos um projetista. Nós precisamos entender que em todos os elementos que fazem parte da nossa vida, Deus está regendo. Deus está no controle. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Ele faz, todos os dias, é a vontade dEle. Mesmo que doa, mesmo que a vontade dEle não seja a sua vontade. Mesmo que a vontade dele não seja aquela vontade que você queria, ele está no controle, regendo todas as coisas da sua vida, porque você é filho amado, nós somos filhos amados. Nós precisamos entender que quando nós somos obedientes a Deus, nós passamos sim por tribulações como Jesus passou. Nós passamos por solidão, nós passamos estresse. Jesus passou estresse. Eu fico imaginando aqueles discípulos querendo respostas que ele não podia dar exatamente na hora que eles queriam. Eu fico imaginando o estresse do meu Deus. Eu fico imaginando também que Jesus passou por algumas tribulações quando aqueles filhos amados dele queriam, porque queriam que ele fizesse algo que ainda não era chegada a hora dele. E aí eu fico imaginando que nós passamos por tudo isso porque nós somos imagem e semelhança dele. E quando nós passamos por essas tribulações, é que nós vamos ser aperfeiçoados na nossa fé. Nós vamos ser aperfeiçoados através da obediência a Deus. Nós vamos ser aperfeiçoados quando Jesus sente em nós que nós precisamos dele
mesmo nas críticas que nós recebemos, mesmo nas rejeições que muitas vezes nós temos, mas nós temos um que sonhou com você e comigo. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que já sonhava com a gente lá no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda era ali um embriãozinho. Ele já tinha um propósito dele para a minha e para a sua vida. Lá em Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9 diz assim: uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecerem. Nós só precisamos obedecer. Quando nós obedecemos, a obediência é a ferramenta principal para a santidade. Quando nós conseguimos ser obedientes, nós conseguimos santificar a nossa vida cada dia mais. Quando nós santificamos a nossa vida, nós conseguimos ter mais intimidade com Deus. Lá em Hebreus 5:8 diz assim, não, esse eu já falei. Precisamos reagir aos problemas como Jesus reagiria. E aí a gente fica assim se pensando que quando o nosso sangue ferve, né? Nós mulheres, eu não sei os homens, quer dizer, eu sei. Tem alguns, tem um lá em casa que de vez em quando o sangue dele ferve. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele disse ali para Jeremias: ei Jeremias, Jeremias 29:11, Levi, porque sou eu que conheço, Jeremias, os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Ei, Jesus quer que você prospere, prosperar, e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos dá esperança. E quando nós falamos em prosperidade, nós estamos falando em abundância de vida, em ser pleno, em ser completo. Ah, pastora, mas a senhora não tem problema? Tem um monte. E de vez em quando eu ainda arranjo mais. Eu vou procurando, sabe? A gente vai procurando assim problemas. Mas nós temos uma esperança que nós não somos daqui. Nós temos uma esperança que tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Tudo. As nossas tribulações momentâneas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fragilidades vão passar. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus até tira pessoas do nosso lado. Deus tira pessoas de perto da gente para que a gente venha entender que Ele está com a gente. Que só Ele não nos abandona. Que só Ele tem a palavra de vida eterna. Porque muitas vezes nós criamos expectativa no outro. Nós achamos que o outro não erra, não peca. Que o outro não faz coisas que vai desagradar a Deus. E faz, irmãos. Nós fazemos. Nós pecamos. Nós desagradamos o nosso Deus. Às vezes, né? Às vezes até sem perceber, nós desagradamos a Deus. Porém, o nosso Deus tem planos. Planos de fazer-nos prosperar. Planos de fazermos ter uma vida eterna. Planos de nos dar esperança, porque nada foge das mãos de Deus. Deus está mais interessado com o que acontece dentro de nós. Aqui dentro, sabe? Às vezes a gente quer mostrar. Eu estava conversando com o pastor Nacélio ontem, a gente falando sobre alguns problemas de empresa, e ele disse assim: Vilma, mas a gente tem que ter cuidado com o que as pessoas querem mostrar. A gente precisa olhar para dentro, para a essência. E é verdade.
Mas nós precisamos olhar para dentro de nós primeiro. Porque se nós não olharmos para dentro de nós, para aquilo que nós estamos oferecendo para o nosso Deus, nós não vamos conseguir ver a essência do outro. Nós vamos até tentar, mas nós não vamos conseguir, porque a essência do outro está conectada com Deus, por mais que ele não seja uma pessoa que esteja nos planos de Deus. Por mais que ele seja uma pessoa que não venha levando a sua vida aos pés de Jesus. O Senhor nos dá esse poder, você sabia? Nos dar o poder de nos conectar com o outro e de olhar para dentro, de olhar para quem nós somos de verdade. Deus está muito interessado com o que está aqui dentro do meu coração. E José entendeu isso quando ele falou para os irmãos dele. Os irmãos que haviam vendido ele como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas o meu Deus transformou o mal em bem. Para que muitos, não só vocês, meus irmãos. Olha só a situação de José. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Jogaram ele dentro do buraco. Eu fico imaginando, sabe, irmãos? Quantos anos José passou pensando nisso? Só que José, ele não era como nós. Eu fico assim imaginando a essência de José, o caráter de José. Ele não ficou se martirizando naquela prisão. Meu Deus, eu fui preso, eu fui injustiçado. Não. Ele ficou conectado com o céu. Ele ficou ali naquela prisão pensando o que Deus poderia fazer para mudar. E muitas vezes nós queremos que Deus melhore a nossa situação. Ei, irmãos, nós não precisamos que Deus melhore. Nós precisamos que Deus mude. Que nos mude de situação, que nos mude de caráter. Porque o nosso caráter adâmico, ele é ruim. O nosso caráter pecaminoso, ele é muito feio. Mas quando nós pedimos que Deus mude, nós entendemos que Deus vai nos dar o caráter dele. E aí, José ali falou para os irmãos: vocês me tentaram mal, mas para preservar a vida de muitos, Deus mudou. Deus me usou mesmo na prisão, mesmo naquela circunstância ruim, Deus mudou a minha situação. É vital que nós nos mantenhamos concentrados no plano de Deus. Não nos nossos problemas, porque nos nossos problemas nós não conseguimos enxergar nada além daqui. Quando nós nos conectamos com o plano de salvação de Deus, nós conseguimos entender que aqui agora passa já já. Nós conseguimos entender, até porque Jesus suportou aquela cruz com tanta dor. E nós conseguimos entender que Jesus só olhava para mim e para você. Jesus olhava para nós, para que nós pudéssemos entender que através da dor que Ele sentiu ali naquela cruz, nós nascemos de novo. Nós podemos ter uma nova vida, mas precisou Ele ter uma dor. E por que nós não queremos passar por dores, né? Se você olhar para a dor, você vai ficar aflito, fragilizado. Se você olhar para o mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ficar deprimidos, tristes. Não tem esperança, não tem jeito. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos descansar. Descansar em meio às circunstâncias. Porque o nosso foco determinará o sentimento que vai haver aqui dentro do nosso coração. O nosso foco determinará o sofrimento que nós vamos passar aqui. Porque esse sofrimento é temporário, mas o céu é eterno. Esse sofrimento que nós podemos passar hoje, que talvez você esteja passando, ele é temporário, ele passa, já passa.
mas o céu é eterno. O céu é eterno. E nós precisamos ser gratos, irmãos. Nós precisamos ser gratos à palavra do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, para nós, em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que nós precisamos dar graças em todas as circunstâncias. E nós precisamos ir à frente, ir avante, não desistir. Não desistir jamais da nossa fé. Não desistir jamais do nosso Deus. Daquilo que nós acreditamos que é verdadeiro para as nossas vidas. E eu queria lhe convidar a ficar de pé. Eu queria, Levi, que você abrisse aí Tiago 1, 7. Aleluia. Recuse-se a desistir, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que nós precisamos entender é que o que nós vamos aprender de Deus através das nossas circunstâncias, através das nossas lutas, através dos nossos medos, nós precisamos amadurecer na nossa fé. Nós precisamos, através da perseverança, entender a vontade de Deus para mim e para você. Porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. E se você entender que as nossas lutas, as nossas circunstâncias, elas são só passageiras e que logo mais nós estaremos cantando, glorificando, exaltando a Deus, porque já passou, tudo fica mais fácil, tudo fica mais agradável. Nós só precisamos entender que o que nós sabemos até hoje nos trouxe até aqui. Mas se nós queremos mais de Deus, nós precisamos nos doar mais. Nós precisamos nos dedicar mais. Se é só meia hora que você tem dado para Deus, você só vai ter o que Deus tem lhe dado até hoje. Se você der mais meia hora, você vai ter mais de Deus. Durante esse tempo que você der para Deus, você vai conseguir se conectar mais. Você vai conseguir sentir mais. E eu glorifico muito a Deus, sabe, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por tudo que Deus tem feito na nossa família, por tudo que Deus tem feito através de nós, mas principalmente dentro de nós. Eu acho que quando a gente vai passando dos 40, o pastor Nacélio tem razão, a gente vai amadurecendo, nem que seja na marra, sabe? A gente vai entendendo que se a gente não viver o que nós precisamos viver, Deus não vai fazer o que nós é que precisamos fazer. Deus não vem fazer nada por nós se nós não fizermos a nossa parte. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Atitudes de paz, atitudes de amor, atitudes de dedicação e viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero lhe convidar a você fechar os seus olhos, a você olhar para dentro de você nessa noite, sabe? Às vezes a gente chega na igreja e a gente olha para a roupa da pastora, para o cabelo assanhado que está hoje. Irmãos, está caindo tanto meu cabelo que eu até chorei hoje. A gente olha, sabe, para a roupa, a gente olha para o outro. Ah, fulano está triste. Percebeu que a fulaninha não está tão legal, nem falou nada. Mas muitas vezes nós chegamos aqui com o nosso coração tão
arrasado, tão destruído. E mesmo nessa situação, nós não conseguimos nos abrir para Deus trabalhar. Nós não conseguimos nos conectar com ninguém. Nós não conseguimos nem abrir a boca. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Oh, aleluia. Eu quero lhe convidar, sabe, a olhar para dentro de você, para o que tem aí dentro, que você não tem falado para ninguém. Você muitas vezes não quer nem pensar no que está aí dentro do seu coraçãozinho, de tão ruim que você tem visto que tem coisas aí. Eu não vou nem lhe convidar para vir aqui na frente, não. Porque Deus vai lhe pegar aí onde você está. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para fazer uma mudança. Oh, aleluia! Deus lhe trouxe aqui nessa noite para mudar a situação. Ele não vai melhorar, Ele vai mudar. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração. Abra o seu coração e fale para Ele o que tem aí dentro. Chega de fingimento. Chega de sorrisinho. Oh, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Jesus, que o abrir da boca dessas meninas agora, Deus, venha atingir os corações como uma flecha que acerta o alvo, Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, que não vai ser elas que vão cantar, mas que vai ser, Senhor, a tua voz nelas. Oh, balabashu.